Jesus, a paz do Senhor para todos, Amém. a paz de Deus também para você que vai abrir essa live, mais um dia, né? Mais uma oportunidade, que o Senhor nos dá uma quinta-feira abençoada aqui em Bragança, amanheceu bonito, fui buscar o pão hoje de manhã, aquele sol assim, bem distante, que você olha assim, você vê, começa a contemplar a natureza de Deus, é muito lindo, muito gostoso. Irmãos, o ensinamento dessa manhã de hoje, aqui na casa, tem como texto básico Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, tá? Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. O Leonardo vai fazer aqui a leitura, mostrar aqui a galera aqui, ó, dá paz para o povo que vai assistir nós, gente, aí, ó, a família de vocês, que logo vão entrar. E o Leonardo vai fazer a leitura aí, como sempre. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmão. Esses dias eu falei um pouco sobre Abraão, sobre o pai de Abraão. Mas é muito interessante aí a leitura que o irmão fez, que a Bíblia diz, na tradução aqui da minha: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão. Olha só, irmão, uma observação. Nós temos um Deus que é um Deus que fala. É diferente de outros deuses que são mudos, como o Salmo, se eu não me engano, 115. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Tem os pés, mas não anda. Precisa de alguém para que lhe carregue. E aqui nós estamos diante de um texto que a Bíblia fala que Deus disse a Abraão. Então nós temos um Deus que fala, então nós temos que buscar isso em Deus, irmão. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Porque Deus é um Deus que fala. Se você for ver na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o Deus que nós servimos não é um Deus mudo, surdo. Né, Rodrigo? Nós temos um Deus que fala. Agora, se alguém perguntar a nós, você já ouviu a voz de Deus? Claro, é evidente que a gente pode dizer assim: eu ouvi quando eu leio a palavra dele. Esse é o meio também de nós ouvirmos a Deus. Vocês sabiam disso? Isso é o meio de nós ouvirmos Deus através das Sagradas Escrituras. Mas, irmão, tem uma passagem que com o próprio Abraão, se eu não me engano, foi quando o Senhor foi para destruir Sodoma e Gomorra. Deus disse algo para Abraão: irei eu fazer algo sem consultar os meus santos? Interessante isso aí. Aí você vê um Deus que dá satisfação em certas coisas que ele vai fazer. Olha que legal. Mas é interessante, isso me chama a atenção. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão. Aqui ainda Deus não tinha mudado o nome dele. Então é por isso que o nome dele aqui está como Abrão. Depois lá na frente ele muda o nome para Abraão, pai de multidões, né? Saia da tua terra, do meio dos seus parentes,
e da casa do seu pai e vá para uma terra que lhe mostrarei. Por que eu vou usar sempre esse nome, Abraão? Não vou usar o nome Abrão, não. Abraão. Por que Abraão ele é considerado o pai da fé? Alguém sabe? Pois bem, ele é considerado como pai da fé porque ele ouve Deus falar e obedece. Ele não precisou de sinais. Agora é interessante que os judeus vivem através de sinais. E Abraão não precisou de sinal, precisou só ouvir a voz de Deus. E ele não viu Deus, mas ouviu a voz. Então por isso que ele é considerado o pai da fé. Porque aí você vê a fé de Abraão, a fé em ação. Se nós não tiver cuidado, gente, nós vamos ser igual Tomé. Nós precisamos primeiramente ver, pegar, para depois acreditar. O Rodrigo quer falar aí. Fala aí, Rodrigo. Deixa eu mostrar ele aqui. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida? Abraão ouviu Deus, né? Isso. Como que ele ouviu se ele não leu? Porque Deus não fala, né? Em língua. Como hoje, né? Que você diz, né? É. Como é que foi, será? Olha só, deixa eu explicar algo aqui, irmão. Deixa eu explicar algo aqui, Rodrigo. Salomão, Deus não pediu Salomão para fazer um templo. Deus não pediu nada a Salomão. Salomão fez uma casa para Deus, fez um templo. E Deus não pediu para ele fazer sacrifício nem nada, ele fez tudo isso. De noite, quando Salomão foi dormir, a Bíblia diz que Deus responde à oração de Salomão. Mas responde como? No sonho. Através do sonho, Deus conversa com Salomão, que é justamente onde está lá a passagem em 2 Crônicas, capítulo 7, a resposta que Deus dá. Tá? Tem várias maneiras para Deus falar conosco. Você se lembra Elias quando foi para a caverna, depois de ameaçado das palavras da Jezabel? A Bíblia diz que ele está na caverna e vem um vento muito forte, ele sai para fora pensando que era a voz de Deus, e não era. De repente, irmão, vem uma chuva mesmo, estrondando tudo. Ele sai lá para fora pensando que era Deus. Aí a Bíblia diz que vem um vento suave, uma brisa bem suave. E ele fica dentro da caverna. Aí Deus diz assim: Elias, o que faz aí? Olha, tá vendo aí a maneira que Deus falou com Elias? Através de uma brisa suave. Viu a maneira que Deus falou com Salomão? Através de quê? De sonhos. Pode ser assim com a gente também, né, pastor? Tipo, a gente pedir algo a Deus, tá pedindo algo a Deus e em sonho Deus se manifestar a gente, né? Sim, eu já tive esse tipo de sonho. Hoje, graças a Deus, a casa está mais suave, mas assim, a casa quando tinha muita gente que eu tinha que ocupar aqui e acolá além, eu orava: Senhor, revela aqui o oculto escondido, revela aqui o pecado. Deus me revelava em sonho. Quando era de manhã, eu fazia só tomar atitude na direção de Deus. Deus me revelava em sonho o que o interno estava fazendo, o que o outro vendedor estava fazendo. Você está entendendo? Deus começou a mostrar em sonho, ou seja, fui orar e Deus respondeu o quê? No sonho. Muitas das vezes você pede uma resposta para Deus, vai para a igreja, Deus usa lá o pregador, usa lá o irmão, a irmã na saudação, para falar com você. O que importa é nós ficarmos o que? Sensível. Davi diz assim, ó, de manhã bem cedo, eu exponho a minha oração diante de Deus e passo o dia à espera da resposta. Então tem várias maneiras de Deus responder. Várias maneiras. Sonho, visão,
revelação, ele usa um menino, usa um pregador. Uma pessoa. Isso, uma pessoa. Tá entendendo? Próprio o livro de Hebreus vai dizer que Deus fala de várias maneiras. No passado, ele falou através dos anjos, né? Depois falou através dos profetas. E agora, isso é Hebreu falando, né? Fala através do seu filho. E agora ele fala através do Espírito Santo. Apesar que o Espírito Santo sempre existiu, sempre foi, como Jesus, que é a palavra. Então Deus tem várias maneiras, irmão, de responder. Olha só, um profeta chamado Ezequias, se eu não me engano, ou Ezequiel. Sabe como era que Deus se revelava e falava com ele? Uma das visões que ele teve foi uma roda dentro da outra. Outra visão que ele teve, irmão, de Deus foi ele vendo um bocado de olhos. De olhos. Olhos. Olho. Você imagina aí. O importante é a gente ficar sensível. Agora a maneira que Deus vai falar é o jeito dele. Talvez você, essa noite, você pediu, Deus fala comigo. E Deus está me usando aqui para falar com você. Só que aí você não tem um ouvido sensível e nem conhece a voz de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Mas como é que pode Jesus está aqui em carne e sangue? Então como é que Jesus vai falar? Vai falar muitas das vezes através do seu líder. Porque em vão ele colocava vocês aqui um pastor. Em vão ele colocava o povo na igreja e um pastor. Em vão, irmão, Moisés foi no Egito e Deus, através de Moisés, falava com o povo. Através de Moisés, viu os sinais. Se nós não dermos crédito, irmão, aos nossos líderes, a quem Deus levantou, e Deus usa e fala através deles, nós vamos dar crédito em quem? Porque você pode olhar, irmão, Jesus, ele trabalhou, preparou 12 discípulos, um se perdeu. Jesus, ele voltou para o céu, mas onde ele ia, disse assim, ó, ficar em Jerusalém até do alto ser vestido de poder, ser as minhas testemunhas. Então, através dos apóstolos, através dos discípulos, deu continuidade à obra de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu estou nesse lugar dando continuidade à obra do meu Cristo, do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Olha só, irmão. Entender que Deus quer que sejamos bênçãos em suas mãos, em contraposição ao nosso desejo de ter muitas bênçãos. Ou seja, Deus quer que nós sejamos uma bênção, mas muitas das vezes nós queremos a bênção. E Deus quer que nós seja a bênção, e não que nós corremos atrás das bênçãos. Porque olha o que Deus disse para Abraão, se tu uma bênção. O que Deus promete aqui para Abraão? Ele ser pai de multidões. Mas Deus não promete carro, casa. E ainda disse, larga o que tu tem, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia nem para onde ele ia. Mas Abraão foi um homem abençoado. Abraão foi um homem muito rico, para quem não sabe. Abraão foi um homem muito abençoado, muito rico. Mas quando Deus chama Abraão, Deus não promete riqueza para ele. Deus não promete carro, casa, joia, relógio, celular, dinheiro. Deus não promete nada disso para Abraão. E você vê o desafio que entra aí, que o irmão leu. Larga tudo. Poxa, conquistei isso com o maior suor. Igual eu lá no Ceará. Larguei o emprego pelo chamado. E a luta para me largar, que era uma coisa que eu gostava muito, conquistei
me tornei um profissional, lutei muito para ser um profissional, lutei muito, irmão, para eu ser registrado como profissional. E depois que eu consigo essas coisas, aí Deus pega e diz assim, agora larga tudo aí que eu tenho chamado contigo. Foi fácil para me largar? Não foi não vou mentir. Tentei voltar de novo, que era uma coisa que eu era muito apegado no meu trabalho, que eu lutei muito por essa profissão. E quando de repente as portas que eram tudo abertas, tudo fechado, tudo se fechou, irmão, incrível. Aí eu entendi, não, Deus, eu não vou lutar contra o Senhor, não. O Senhor venceu. Aí por isso que eu estou aqui 9 anos, vou fazer 10 anos, né? Caminhando para fazer 10 anos aqui em Bragança Paulista. Mas é fácil? É não. Abraão tem conquista, irmão. O pai de Abraão é empresário. Eles vivem bem, irmão. E Deus chama Abraão e diz assim, agora você vai largar, vou largar até o teu pai. Largar até tua mãe. Você larga tudo, irmão. Você vai desprender de tudo. De tudo. Você imagina aí. Vocês imaginam que no dia de hoje Deus não é assim conosco? Jesus disse o que para o povo que seguia ele? Jesus para e disse assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, todo dia cai sua cruz, depois vem e me segue. Negue-se a si mesmo. Tem coisas, sabe o que eu entendo? Que não precisa, Leonardo, a gente ir orar. Tem coisas que precisam tomar atitude. Porque Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo, então não precisa ir orar. Agora já tem coisas que é diferente, que ele diz assim, vinde a mim, os cansados sobrecarregados eu vos aliviarei. Olha a diferença. Uma pessoa cansada, sobrecarregada, Jesus está dizendo, vinde a mim. Aí já tem casos igual esse que ele diz assim, quem quer me seguir? Eu, Jesus, eu. Aí Jesus diz, tá bom, agora negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo, ore ao Pai, peça ao Pai que Ele vai te ajudar. Não, Ele está dizendo assim, é você que vai negar, ou seja, você vai tomar uma atitude na sua vida, você quer me seguir. Então tem coisa na nossa vida, irmão, quem sabe que está prejudicando a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com o próximo. Então precisa o quê, irmão? Tomar atitude. Tomar atitude. Eu te dou um exemplo quando Deus tira Moisés e os 3 milhões de pessoas ali do Egito. Eles estão agora diante do mar e o exército faraó atrás. E eles vão orar. E o que Deus diz para eles? Moisés, não vai orar não. Não é momento de orar. É momento de marchar. Fica aí, Moisés, orando. Tira aí 40 dias de consagração. Tira aí 40 aí. Para ver se o egípcio não vem e não mata vocês. Vai ficar orando? Não, irmão. É marchar. Tirei de vocês daí, é para marchar. E muitas das vezes a gente não quer marchar, muitas vezes a gente só quer se consagrar, só quer orar, a gente só quer jejuar. E o momento, muitas das vezes, não é isso. O momento é a gente continuar, marchar. Muitas das vezes se estaciona achando que está certo. Mas se a gente for para dentro da Bíblia, Deus vai nos orientar. Que tem hora que é momento de orar e hora que é momento de marchar. Não se estabelecer, se acomodar. Você está entendendo? Então, tem cada casos que é casos, né? Amém? Amém. Olha só. Vou repetir aqui. Entender que Deus quer que sejamos bênçãos em suas mãos entra em contraposição ao nosso desejo de ter muitas bênçãos. Tal como Abraão. Deus deseja que sejamos uma bênção para os outros. Ou seja, ao que você dá mais valor? Ter ou ser? Olha só que pergunta interessante. Ao que você dá mais valor? Ter ou ser? Isso aqui é muito importante, irmão, para a nossa vida. Porque, na verdade, Deus não está interessado em que você tenha. Deus está interessado em que você seja. Porque quando Deus chama Abraão,
Deus não promete mundos e fundos a Abraão. Mas Deus diz assim, ser você uma bênção. Aí o que ele quer dizer com isso? Aí agora deixa eu usar um pouco isso aqui para nós aqui. Né, Carol? Carol, Simone, glória a Deus. Então, olha só. Deus diz assim para Abraão, ser tu uma bênção. Por quê? Por que ele diz ser tu uma bênção? Porque ele diz assim, que a tua família seja uma bênção. Que os teus filhos sejam uma bênção. Que a tua esposa seja uma bênção. Que o seu marido seja uma bênção. Que o seu pastor seja uma bênção. Que o seu patrão seja uma bênção. Que o seu vizinho seja uma bênção. Olha a colocação que ele coloca. Ser tu uma bênção. Ou seja, vamos trazer para cá. Se o pastor Juscelino não é uma bênção para você, seja você aqui uma bênção. Se o teu pai não é uma bênção, seja você uma bênção dentro da sua casa. Se o seu pai é um mau exemplo na sua casa, seja você um bom exemplo. Se tem alguns que são crentes lá no teu trabalho e é mau exemplo, seja você uma bênção, irmão. Se tem alguém lá no colégio que é crente, tá entendendo? Olha o mau testemunho, seja você uma bênção lá no colégio. Deus está dizendo assim, seja você uma bênção. E isso é muito importante. Vamos fazer uma reflexão diante da palavra de Deus. O que é melhor? É ter ou é ser? Para Deus aqui o melhor é nós sermos e não termos. Tem gente que tem, mas não é bênção. Tem gente que tem as coisas, você olha e diz assim, poxa, cara abençoado. Não, cara abençoado porque tem as coisas. Anda com ele, é nojento, é chato, é orgulhoso, humilha os outros, não ajuda ninguém com o que tem, só quer ostentar, só quer aparecer, mas não é uma bênção na vida de ninguém. Então, diante dessa introdução, que nós venhamos aqui entender, irmão, que diante de Deus, irmão, Deus é o dono do ouro e da prata, irmão. Deus enriquece, empobrece quem Ele quer. Basta nós acharmos graça diante dos olhos de Deus. Qual é o segredo da bênção, irmão? É obedecer. Qual é o segredo da bênção, irmão? É o que eu tenho, glorificar o nome de Deus. Mas eu conquisto tudo, irmão. Eu corro atrás de tudo. Mas que na verdade eu não sou uma bênção. Onde eu chego eu não consigo ser bênção. Onde eu coloco a planta dos meus pés eu só trago problema. O mundo vive assim, irmão. Você vê a ostentação do mundo, se reúne e terminam em morte, briga, confusão. Quantos casos a gente vê, irmão, após Natal, após Ano Novo, as próprias famílias se matando. Uma coisa que é para se reunir, para ser bênção, termina em tragédia. Por quê? Porque não consegue ser bênção para ninguém. O orgulho, a soberba. Tá entendendo? Mas só que nós estamos aprendendo aqui, irmão, se você tem um chamado de Deus, que eu acredito que todo mundo tem. Deus chama todo mundo, irmão. Só que existe aquela coisa, será se eu quero viver como Deus quer? Porque a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Que nós aqui vemos não ser só chamados, mas também escolhidos por Deus. Para que nada que nós tenhamos fazendo aqui seja em vão, seja perdido. Porque lá em Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 36,
vai dizer o seguinte: o justo que pecar e morrer na sua iniquidade, toda a sua justiça que foi feito, nada disso será lembrado. Olha aí, irmão. Nada disso será lembrado. Mas o ímpio que se converter, está entendendo? O ímpio que se converter, esse será justificado. Porque ele abandonou a vida de pecado. Porque ele se arrependeu. É uma das dádivas de Deus, é o arrependimento. Glória a Deus. A paz do Senhor, Daniel. Deus abençoe sua vida, meu filho. Olha só. Vocês estão entendendo aí? Entenderam aí? Entenderam aí? Vocês entenderam aí o chamado de Abraão? Deus chamou Abraão para ele ser e não ele ter. Mas mesmo assim, Deus não prometendo nada a ele de riqueza, ele se tornou um homem bem sucedido, bem rico, bem próspero. Porque ele procurou o quê? Ser uma bênção. Representar o quê? Deus. Representar Deus. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque sobre nós está um nome, irmão, que é sobre qualquer nome. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus, irmão. O nome de Jesus pode ser glorificado, como pode ser um motivo de zombaria, né? Dependendo de nós. Pessoas podem acreditar em Cristo pelo nosso testemunho bom, e pessoas podem ter a sua fé, como é que se diz, fraca, ou ter uma visão dos crentes diferente diante também do nosso testemunho má. Nós temos que rever isso aí. Jesus, ele diz uma certa vez, é inevitável entrar o escândalo, mas ai daquele por onde entra o escândalo. Melhor que pegasse uma pedra, colocasse no pescoço e se lançasse no mar. É forte, não é isso que Jesus fala? Então Abraão, ele tinha uma responsabilidade de ser uma bênção para representar Deus. Amém? Vamos aqui no primeiro tópico. Estão tudo caladinho, não está perguntando nada. Estão com frio? Focado. Hã? Estamos focados. Está focado, glória a Deus. Primeiro tópico é uma pergunta. Ser ou ter bênção? Ser ou ter bênção? Vamos trabalhar em cima disso aqui. Ser ou ter bênção? Agora vamos lá, irmão. Como é que eu posso ser uma bênção? Atitudes boas? Atitudes boas. O Leonardo 2 aqui disse que é através de uma atitude boa. Tendo fé, se Abraão foi uma bênção através da fé. Tendo fé, né? Pela fé, glória a Deus. O que mais? Você pode colocar como primeiro tópico aí, amor. Primeiro ponto, né? Ou primeiro ponto, isso. Amor. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele pega os 10 mandamentos e ele transforma em 2. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas? Foi o que entrou no coração de Abraão. Ele procurou amar a Deus sobre todas, ele largou tudo que ele tinha. Entrou um amor por esse Deus, que na caminhada dele ele teve conhecimento, intimidade. Irmão, Abraão foi considerado, sabe o que, irmão? Amigo de Deus. Você imagina aí, lá vai o amigo de Deus. Olha quem está ali, o amigo de Deus.
Olha quem chegou aqui, o amigo de Deus. Abraão era considerado como amigo de Deus. Só que essa amizade, irmão, é da noite para o dia. Essa amizade ela é conquistada. Abraão conquistou, irmão, essa amizade de Deus. Agora você imagina aí, irmão. Abraão como tendo nada. O amigo dele que é Deus, tem tudo. E Deus olha para o seu amigo e vê um homem justo, um amigo que não fala mal dele, um amigo que aonde Abraão chega honra ele. Rapaz, eu conheci um Deus, pensa num Deus tremendo. Rapaz, eu conheci um Deus que eu preciso me aconselhar. Onde Abraão chegava, falava bem de Deus. Aí quando Deus viu o seu amigo na necessidade, o que o seu amigo Deus fazia com Abraão? Ajudava. Poxa, eu tenho tudo isso aqui, eu estou vendo meu amigo passar necessidade. Não. Peraí, vou abençoar ele aqui. Você acha que Deus não pode fazer isso comigo e com você, irmão? Quem era Davi, irmão? Nem na mesa não sentava, irmão, com os irmãos, com os pais. Era o menor da casa. Precisou Davi sair correndo atrás de igreja, de profecia, de oração para Deus falar? Precisou dessas coisas? Não. Irmão, quando Deus quer fazer, Ele procura você. É não, Thiago? Ou você acha que Deus não sabe onde nós aqui estamos estabelecidos? Você acha que Deus não sabe o endereço daqui? Sabe. Se Deus quiser levantar um de nós, irmão, Ele levanta. E Ele tem o prazer de vir à procura de mim e de você, irmão. Isso que é o mais interessante. O que eu aconselho vocês, da live aí, procura ser amigo de Deus. Procura nós, ser uma bênção. Porque o primeiro mandamento diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vai falar isso lá em Mateus também 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmão, quando a gente começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo começa, irmão, a abrir o nosso entendimento, aí nós vamos agora entender. Olha a importância de uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Irmão, Deus tem tudo que nós precisamos, cara. Deus tem tudo que nós necessitamos. Nós precisamos, irmão, se esforçar. Para quê, pastor? É para ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, irmão. Só que o seguinte também, dependendo da intenção de nós se chegarmos a Deus. Se chegar a Deus só por necessidade, e não colocar Ele como prioridade, você vê que Abraão, irmão, ouve a voz de Deus, e ele faz o que Deus pede, porque coloca Deus como prioridade na vida dele. Prioridade. Irmão, com todo o recurso que nós temos hoje, irmão, neste século que nós vivemos, todo o recurso, irmão, que não deixa dúvida, irmão, da existência de Deus, nós ainda temos dificuldade de largar tudo para seguir Jesus. Nós temos dificuldade, irmão, de ser amigo de Deus. É mais fácil ser amigo de quem não presta do que ser amigo de Deus. É mais fácil ouvir quem não presta, irmão, do que ouvir, irmão, a palavra de Deus. É mais fácil seguir, irmão, orientação diabólica do que seguir a palavra de Deus. Nós temos essa dificuldade. Mas olhando para Abraão aqui, quais eram os recursos que Abraão tinha na época, irmão? Nenhum. Ele só ouviu uma voz e obedeceu. E nós, irmão,
cheio de recursos, cheio de amparos, para que a nossa fé não venha desfalecer, e mesmo assim nós temos dificuldade de obedecer, de ouvir a voz de Deus. Leonardo 2, você imagina, irmão, se Deus chega para você agora e diz assim, sacrifica a tua filha. Ele fez isso com quem? Com Abraão. Sabe por quê? Deixa eu lhe explicar aqui. Tá focado em você, Leonardo, aí, ó. Todo mundo tá te vendo agora, o mundo todo. Os 4 cantos deste mundo. Que essa live, tá entendendo? Daqui a pouco ele vai ser lançado no YouTube também, né? Para glória de Deus, ontem teve quase 300 visualizações ontem do que eu postei ontem. Achei que foi profundo a live de ontem. Você está entendendo? Glória a Deus por isso. Você faz parte desse projeto. Olha só, irmão. Abraão, Deus pede o filho dele. Abraão nega o filho dele para Deus, sim ou não? Não. Agora por que Deus pede? Alguém sabe? Ver a fé na onde estava o coração de Abraão. Sabe por quê, irmão? É porque desde quando o menino nasceu, ele não levantou mais altar para Deus. Tá vendo aí? Tem coisas que a gente acha que é bênção para nós, não, e é bênção, só que a gente transforma a bênção em maldição. Nasce o filho da promessa. Espera quantos anos? 20, 21 anos, né? Esperando a promessa. A promessa nasce. E agora a benção fez agora Abraão esquecer de Deus. Ó. Aí agora Deus vai, tá bom. Eu te entreguei o filho. E agora nem altar, agora tu não levanta mais para mim? Te entreguei a benção, agora não vem mais para a igreja. Te entreguei a benção, agora não jejuma mais. Te entreguei a benção, agora não ora mais. Te entreguei a benção, agora a Bíblia virou poeira, não abre mais para ler. Quer dizer que a bênção tornou maldição na sua vida? Pois tá bom. Abraão, vai para o monte Moriá, vai, Abraão. Abraão acorda de manhã, ajeita os seus camelos, os seus empregados, pega o seu filho e vão. Passa 3 dias andando. Olha só, para ir sacrificar, ainda passa 3 dias andando. A gente tem um carro e tem preguiça de ir na igreja 10 minutos, de casa para a igreja. Pediu um carro, Deus deu o carro agora, 10 minutos para ir para a igreja, agora está com preguiça de ir. Agora não pode evangelizar, agora não pode ir para a escola dominical, agora não pode. Quando não tinha um emprego, estava na escola dominical, evangelismo, sol quente, chuva, frio, monte, tá entendendo? Tudo. Agora Deus abriu as portas, Deus abençoou, agora não tem mais tempo para nada. Olha só, irmão, a dificuldade. Mas tem problema não, você vai fechar. Abraão, vou agora provar o teu coração. Aí ele sobe, o próprio filho Isaac pega os gravetos ali, né? A lenha. E quando vão subir, ele faz uma pergunta para o pai. Papai, aqui está a lenha, o cutelo e o sacrifício. Aí Abraão diz assim, Deus provê. Abraão era um homem de fé. Sabe por quê? Porque quando ele vai subir o monte, ele diz para os seus criados, ficai-vos aqui, que nós vamos adorar a Deus e vamos voltar. Okay? Ele usa o plural, vamos
Tá. E o menino também, ele diz, está aqui o cutelo, está aqui a lenha e o sacrifício, o cordeiro. Deus proverá. Quando sobe, ajeita tudo, coloca o menino como sacrifício. Quando ele pega o cutelo, vem uma voz do céu brada, né? Abraão, não faça isso, porque eu sei que tu me amas. Isso é tremendo, né, cara? Ouvir de Deus, eu sei que tu me ama, oh glória. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está na live aí. Você que está acordado, você que vai assistir essa live, você que está ao vivo, você já disse para Deus hoje que você ama Ele? Deus, eu te amo. Será se você colocou Ele hoje de manhã como prioridade? Se você sabia que Deus ele gosta de ouvir palavras bonitas também, palavras boas? Papai, eu te amo. Papai, conta comigo. Papai, eu quero fazer parte da tua vida. Papai, me ajuda. Pai gosta de ouvir essas coisas, irmão. Você já deu um abraço em Deus hoje? Ô papai, como é gostoso te abraçar. É para eu ter essas loucuras, eu. Tá entendendo? Isso é bom, irmão. Deus espera isso de mim e de você. Ó, não tem aquele filho que só procura o pai quando tá precisando? O pai já sabe tanto desse dia logo, o que você quer? Né? Diz lá o que você quer, viu? Porque só vem com essas palavras quando tá precisando. Aí o pai já encurta logo a conversa. Fala logo o que você tá precisando. É que nem motorista de ônibus. Chega ali na minha porta. Fala logo, quase vai ver eu falar e já manda entrar. Eu digo que foi a colocação aqui agora. Querido, amar a Deus sobre todas as coisas foi o que Abraão fez. Aí agora o segundo mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você for ver a vida de Abraão, irmão, Abraão se preocupou muito com a vida dele, para que a vida dele viesse estar sempre ao alcance de Deus, para que ele não viesse perder Deus nunca. Por mais que ele, como o pai da fé, teve as suas falhas, teve os seus defeitos, como qualquer um teve. Mas se você observar, irmão, a caminhada de Abraão, um homem mesmo de fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção e a certeza das coisas que se esperam. Abraão não era movido pelo sentimento, irmão Rodrigo. Abraão não era movido, Leonardo, pelo que vê. Abraão era movido pelo que ouvia. E ouvia a voz de Deus. Abraão era obediente. Tem coisas que aconteceu na vida de Abraão por permissão de Deus. Mas o que Deus disse para Abraão? Ser tu uma bênção. É tanto, irmão, que Deus prosperou este homem, é tanto que Deus era com ele. Ele era um homem, irmão, visto por outras pessoas como amigo de Deus. Como é que eu e você somos vistos hoje como crente? Como é que nós somos vistos hoje? Nós temos nossos defeitos, irmão, nós temos nossas falhas. Mas diante das nossas falhas, nossos defeitos, irmão, nós temos que ter a qualidade com Deus. Porque o próprio Jesus foi chamado de quê? De demônio, irmão. O próprio Jesus, irmão, foi considerado como pessoas que sentavam com o pecador e que bebia. Mas Jesus fez isso? Não.
Não. Jesus levou o nome de mentiroso, de enganador. Jesus levou o nome de um bocado de coisa como leva hoje. Mas Jesus foi isso? Não. O que nós precisamos, irmão, não é só correr atrás de bênçãos. É nós sermos uma bênção onde nós chega. O que nossa família hoje está precisando? Que nós chegue lá com relógio, com celular, tá entendendo? Com roupa de marca, com tênis da hora, com dinheiro no bolso. Aí, eu estou abençoado. Não. Isso não forma um caráter cristão. Isso é ostentação, irmão. Agora a diferença é nós voltar. E agora nós sermos bênção para eles. É o que eles esperam de nós. É o que Deus espera de nós. É que nós agora volte para a família e chega lá, nós vamos ser bênção. Ser bênção. José chegou no Egito. José era um escravo. José tinha o que dá para Potifar? Ele era um escravo, irmão. O que ele tinha? José tinha o que dá para Faraó? José era um escravo, irmão. José tinha o que dá, irmão, para sua família? José estava escravo, irmão, no Egito. Mas a diferença que José faz no Egito é que ele foi uma bênção. Na casa de Potifar, no calabouço que foi colocado lá injustamente, e para o governo do rei de Faraó no Egito. Daniel tinha o que dar na Babilônia, Sadraque e Mesaque tinham o que dar na Babilônia, mas eles foram o que lá? Uma bênção. Pedro e João vai para a hora da oração, passa pela porta formosa, Atos capítulo 3. Quem que está lá? Um coxo. O coxo pede uma esmola. O que Pedro diz? Não temos nem ouro nem prata, ou seja, não tem dinheiro para dar para vocês. Mas eles se tornaram uma bênção para aquele coxo. Então, muitas das vezes, e não vamos deixar, irmão, que a ganância, o inimigo de nossas almas, venha querer, irmão, como é que se diz? Contaminar nossa mente. Achando que a gente só está bem se a gente tiver um celular. A gente só está bem se tiver um carro. Só está bem se tiver dinheiro. Se tiver por cima. Não. Nós não estamos aprendendo nessa manhã assim. Nós estamos aprendendo que Deus quer que nós venhamos ser o quê? Uma bênção. O Leonardo aqui falou de fé, e é mesmo. O que nós podemos espelhar hoje em Abraão? A fé dele. O que nós podemos espelhar hoje em Abraão? O amor. Você pode colocar como segundo tópico aí a fé. Nós podemos ver essas duas coisas em Abraão, irmão. Fé e amor. Fé e amor. São riquezas, irmãos, constituídas, irmão, por Deus. Aquele que não tem fé, peça a Deus. O Espírito de Deus produz o amor. Então tudo é dádiva de Deus, irmão. O amor, a fé. Outra coisa também que a gente vê aqui em Abraão, a perseverança, você pode colocar como terceiro tópico. Ele perseverou, irmão. Ele teve altos e baixos na vida dele, irmão, porque isso é normal. Desanimar é uma coisa, desistir é outra. Você vê, irmão, Abraão, ele
era para deixar sua parentela, ele carrega o seu sobrinho. Ele leva o seu sobrinho com ele. O seu sobrinho prospera, irmão, por causa de Abraão. Só que chega um momento que não dava mais para eles viver junto. Estavam brigando, os pastores deles. Abraão chama o seu sobrinho e diz assim: meu filho, não dá mais para nós estar juntos. Os gados aumentaram, seus pastores estão brigando por causa de água. Escolhe, se você for para frente, eu vou para cá para trás. Se você for para a esquerda, eu vou para cá para a direita. Tá aí, ó, escolhe. Aí o que eu observo em Abraão? Abraão não tem a promessa? Ló tinha a promessa? Não. Então quem tem promessa não escolhe, quem tem promessa espera a promessa. Abraão não cresceu os olhos e disse assim: ó, tu fica aqui que eu vou lá para aquelas campinas lá, talvez os riachos, o lago. Não, quem tem promessa não escolhe, irmão. Quem tem promessa, irmão, procura se esforçar para viver, esperar e não desistir, para que a promessa se cumpra. Só que Ló não tinha promessa. Ló olha para as campinas e diz assim: vou para ali, meu tio. Vai. Só que do outro lado era o quê? Sodoma e Gomorra. Quando chega lá, a família toda se corrompe. Se corrompe. Ló fazia parte da promessa? Não. Mas ele foi abençoado? Foi, só que não soube lidar com... Não aprendeu nada com o seu tio. Aí agora que se aparta, né, Abraão e Ló, aí Deus agora fala com Abraão de novo. Tá vendo? Tem coisas que Deus deixa de falar com a gente, deixa de nos abençoar, tá entendendo? Por atitudes nossas que muitas das vezes desagradam a Deus. Deus agora fala de novo com Abraão, depois que se aparta de Ló, que não era para ter levado Ló. Então outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, nós sempre quer fazer as coisas do nosso jeito. Por mais que nós escute a voz de Deus, mas lá na frente nós se perde. E muitas das vezes se atrapalha. Porque o mais importante aí não era Abraão ter as bênçãos. O mais importante é Abraão ser amigo de Deus. É ter comunhão com Deus, é ouvir a voz de Deus. Ele não estava ouvindo a voz de Deus. Mas quando ele toma uma atitude para se apartar do sobrinho, aí agora Deus volta a falar com ele de novo. Poxa, eu estou orando, estou jejuando, estou lendo a Bíblia, estou indo para a igreja, não estou ouvindo a voz de Deus. Então vamos fazer uma análise de nós. O que está acontecendo comigo? Deus não fale mais comigo. Eu estou na prática religiosa, estou fazendo tudo direitinho. Mas o que está acontecendo que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Então esse primeiro tópico, irmão, que nós viemos aprender, ser ou ter bênção. Então estamos aprendendo aqui nesse primeiro tópico, não só ter bênçãos, mas nós podemos ser essa bênção na vida do próximo. Onde foi colocado 3 coisas aí, observação da vida de Abraão. Qual foi o primeiro? Segundo? E o terceiro? Pronto. Vocês aí na live aí também entendeu? Entendeu, Felipe aí? Felipe? O Adelto aí, entendeu também? Amém. Vamos aqui então para o segundo tópico. Uma pergunta. Como ser uma bênção? Como ser uma bênção? Glória a Deus. Primeiro ponto, para ser uma bênção, saia da zona de conforto. Deus disse para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Primeiro, para eu ser uma bênção, eu saí da zona de conforto. Irmão, Abraão não passou alguns anos, irmão, focado na promessa do filho? Sim ou não? Sim. Mas quando o filho nasceu, o que ele fez? Se acomodou. Agora eu vou curtir meu filho.
E isso aí atrapalhou o relacionamento dele com Deus. Irmão, enquanto a bênção não chega, nós jejuma, nós ora, sobe monte, vai para a igreja. Mas agora chegou a bênção. E aí? E agora não precisa mais buscar, não precisa mais correr atrás. Aí se nós tiver cuidado, entrou o acomodismo. Agora eu me estabeleci em quê? Me estabeleci na zona de conforto. Não. A vida não para nisso aí. Nós podemos ter conquistado algo, mas que na verdade tem muitas outras coisas ainda para nós conquistar. Mas a prioridade de tudo é nos mantermos com amizade com Deus, ter uma amizade com Deus. Ter uma comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, Charles, leia para nós aí, por favor, Romanos capítulo 8, eu acho que começa no versículo 35, é tremendo isso aí que o Paulo vai falar, muito tremendo. Quero louvar a Deus pelos meus irmãos que estão nos assistindo aí, pelo Instagram, aqueles que entraram, teve que sair para ir trabalhar, outros que ainda vão entrar, vão abrir essa live. Eu peço a vocês, quando abrir a live, procura ouvir a mensagem, tá bom? Deixa Deus falar com você, uma mensagem de Deus, nessa manhã. Pode ler, Charles. Vou ler 35? Do 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Olha o que Paulo aqui, irmão, ele expõe aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, nada pode, irmão, atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Irmão, tudo é vaidade. E muitas das vezes essas vaidades nos faz nós afastarmos de quem? Do Criador, do Senhor, aquele que criou o céu, terra, mar e tudo que nela há. O Espírito de Deus faz me lembrar que Pedro estava diante de uma necessidade. Ele foi trabalhar e ele estava triste de manhã, lavando as redes. Jesus chega de manhã cedo e pede o barco dele emprestado. Pedro empresta para Jesus. Aí Jesus ali prega o sermão na beira da praia, usa o barco de Pedro como uma tribuna. E quando ele termina, irmão, de pregar, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, vai ao mar e lança a rede. E Pedro, o que Pedro diz para ele? Senhor, passei a noite todinha pescando e nada apanhamos. Pedro diz que se esforçou, fez a parte dele, passou a noite diante ali do mar escuro. E você imagina, irmão, foi ele que falou: eu passei a noite todinha e nada apanhei. Um cara profissional como ele, irmão, uma pessoa experiente de pesca, sabe, irmão, o dia, a hora, aonde os peixes estão.
E ele está ali triste. Só que Jesus disse para ele, lança a rede no mar. E Pedro disse, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar. Ele foi, fez o que Jesus mandou e ele pega, irmão, traz para o barco 150 peixes. Poxa, ele olhar para os peixes e dizer, eu estou feito. Aqui dá para me pagar minha renda. Aqui dá para pagar o imposto. Mas ele coloca os peixes, irmão, no barco e agora qual é a atitude que ele toma? Ele larga os peixes e segue Jesus, ó. Dá para entender? O cara passa a noite trabalhando, não consegue nada. Deus abençoa ele, chega a providência de Deus na vida dele, porque ele também obedece a palavra. Se não obedecer a palavra, também não tem bênção. E agora ele está com a bênção no barco ali, e agora ele agora tira os olhos do peixe e coloca os olhos em quem? Jesus. Ele estava diante de uma necessidade antes, agora ele coloca Jesus como prioridade na vida dele. Olha aí o que nós aprendemos nessa manhã. Agora, se nós usarmos a nossa mente, irmão, botar aqui os miolos para funcionar, o peixe se acaba, o peixe fica podre. Eu vou precisar voltar de novo para pescar. Agora eu andando com Jesus, sendo amigo com Jesus, eu vou ser abençoado toda hora. Hein? Troca a necessidade pela prioridade. Coloca Jesus como prioridade. Jesus conhece a tua dor, conhece a tua necessidade, conhece a nossa necessidade. Irmão, tem coisas, irmãos, que a gente nem pede e Deus faz. Porque Ele conhece, irmão. Ele conhece. Agora, o que Ele quer de mim e de você? Que nós venhamos ser amigo dEle, irmão. Que nós venhamos honrar Ele aqui nessa terra dos viventes. Por quê? Porque, olha só, precisamos sair da zona de conforto, irmão. Ó, eu me lembro muito bem, irmão, eu quando usuário de droga, eu subi os morros do Rio de Janeiro, irmão, debaixo de chuva. Eu subi os morros do Rio de Janeiro, me lembro quantas vezes subi 2 horas da manhã. Aí agora zona de conforto, para ir para o monte. Se tiver chovendo para ir para a igreja, e de carro, viu? Zona de conforto. Desculpa para tudo. Mas quando eu estava servindo o diabo, você está entendendo? Chuva, sol, perigo, porque subir o morro do Rio de Janeiro é perigoso. Qualquer momento tem a batida lá dos próprios rivais ou da limpeza, né? Os policiais. Tá entendendo? Mas os olhos estavam só o que nas drogas, não estavam no perigo. Quando nós colocamos nossos olhos em Jesus, irmão, essa zona de conforto vai cair por terra. A preguiça vai cair por terra. As desculpas vai cair por terra. Tudo vai cair por terra. Tem uma passagem que a Bíblia diz assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E é mesmo. Isso é bíblico. Que fala. Então, primeiro ponto, irmão, saia da zona de conforto. Certo? Nossa estabilidade será alterada pelos desafios de Deus. Irmão, você acha que Deus não coloca desafios para nós traçar? Você acha que Deus nos dá tudo de mão beijada, ô Miqueias? Dá nada, irmão. Tudo tem um preço a pagar, irmão. Tudo tem um preço a pagar. Jesus já se sacrificou por nós, claro, o sacrifício da salvação. O sacrifício da salvação. Ah, não preciso mais me sacrificar. Ah, eu não preciso ter essa vida de oração. Jesus já sacrificou por mim. Não preciso eu jejuar. Jesus já sacrificou por mim. Não precisa eu ficar dentro de uma igreja. Jesus já sacrificou por mim. É porque você não entende o tipo de sacrifício que Jesus veio fazer por mim e por você.
Aquilo que nós não pode fazer, ele faz. Aquilo que nós não pode fazer, ele fez. Mas aquilo que é para me fazer... Pronto, vamos lá. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, quando tu se converter, dá testemunha ao quê? Aos teus dias? Mas então não precisa eu me esforçar para isso. Jesus já se sacrificou por mim. Quando foram lá cobrar de Jesus que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam. No sábado estavam comendo milho. E o que Jesus disse? Espera ainda. Vão jejuar enquanto o noivo está na festa? Não vão, irmão. Mas o noivo vai embora. E quando o noivo for embora, aí acabou a alegria. O que Jesus quis dizer? Eu vou voltar para o céu. Então, enquanto eu estiver aqui, estão tudo. Jesus, olha o cego. Jesus, olha o coxo. Jesus, olha, os povos estão com fome. Jesus, está entendendo? Então, é eu que faço tudo. Mas então, vai ter uma hora que eu vou ter que voltar para o céu. Aí, nessa hora, eles vão jejuar. Aí, nessa hora, eles vão ter que me buscar através do jejum. Ou você acha por que nós estamos jejuando aqui na casa? Então não precisa jejuar, porque Jesus já se sacrificou, né? Mas não é isso não, irmão. Quando se fala o sacrifício, é o sacrifício da cruz. É o véu que foi rasgado. Olha o que Jesus diz em João 14,6, no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ó. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto, Jesus fez o sacrifício, abriu a porta, ele é o caminho. Mas, ou seja, ele vai dizer lá em Apocalipse uma coisa muito tremenda, Charles. Aquele que perseverar até o fim, será o quê? Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte. Vai vir desafios para a minha vida. Ou seja, não é um desafio ser fiel a Deus? É, irmão. Está entendendo? É fácil jejuar? Não é, irmão. É fácil passar alguns minutos, algumas horas de joelho, conversando com Deus? Não é, irmão. Nada é fácil. Você chega do trabalho, irmão, do sol quente, seja lá o tipo de trabalho, e você chegar, irmão, e você tomar banho, irmão, e você ainda, tipo assim, pegar um ônibus 2 anos para ir para a igreja, quem não tem carro. Você se congrega longe. Tem gente que se congrega longe e pega ônibus. É fácil? Não é, tudo é um sacrifício. Mas se a gente não, irmão, parar para pensar, entra um acomodismo na gente. E esses acomodismos, irmão, faz com que a gente perca as bênçãos. Coloca aí como segundo ponto desse segundo tópico. Tenha uma vida dirigida e governada por Deus. Ser ou ter bênção é ter uma vida dirigida e governada por Deus. O que quer dizer isso, irmão? Quem é que governa a minha vida? Quem é que governa a nossa vida? Veja bem, a fé em Deus exige ações relevantes, ou seja, mudança de atitude, valores e prioridade. Tenha uma vida dirigida e governada por Deus. O que significa isso? Você pode colocar isso se você quiser. É mudança de atitudes, valores e prioridades na nossa vida. Aí vamos lá, irmão. Precisamos mudar ou não para quem anda com Cristo? Para quem decidiu entregar sua vida para Jesus? Precisa mudar. Mudar muitas coisas da nossa vida. Irmão, me lembro muito bem, eu passei 2 temporadas no Rio de Janeiro. Então eu me adaptei com o Rio. Até a minha fala era fala de carioca. Só que o carioca, irmão, ele tem uma mania de 10 palavras, só uma que é boa. O resto é só palavrão. Não vou falar aqui porque fica chato. Só palavrão. Tá entendendo? E eu me adaptei rápido no Rio. É tanto que tinha muitos que achavam que eu era carioca. E eu cheguei lá no Ceará com sotaque de carioca. Agora, uma observação.
quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu recebi o chamado dele, que eu aceitei Jesus, um dia eu fui comprar pão lá na quitanda do meu tio. Me lembro até o nome dele, Tio Silva. Nós chamávamos ele Tio Silva. O nome dele é Silva. E ele deu um testemunho de mim, dizendo assim: rapaz, esse Deus que o Gilcilan disse que entregou a vida para ele, mudou até a maneira dele falar. Mudou até a maneira dele falar. Isso foi ele que deu o testemunho. Porque o meu sotaque era todo de carioca. As palavras que saíam da minha boca eram muito feias. Mas lá no Rio é um costume. É como os paulistas aqui também têm um costume paulista, né? Chamar o de cachorro, né? É normal, né? Para os paulistas, né? Vocês que são paulistas aí. Na verdade, outras atitudes. Né? Já tem o Charley que é de Recife, né? Já tem também outro sotaque, né? Já tem outro sotaque, o cearense já tem outro sotaque, né? O cearense é normal para o cearense, vai te lascar. Talvez para você aqui é ridículo, para nós lá isso é normal. Você está entendendo? Então tem coisas que para nós é normal e pronto. Então eu tive que mudar muito sotaque também aqui. Que tinha coisas que as pessoas se ofendiam. Mas que na verdade, irmão, nós temos que ter mudança. E essas mudanças, elas são de atitudes. E essa atitude, quem tem que proceder é da nossa parte. Ou seja, queira ou não queira, irmão, nós temos que se espelhar em Deus. Se espelhar no seu Filho Jesus. Ele disse: eu vim para que tenha o quê? Exemplo. Vamos aqui, irmão. É muita informação, mas assim, vamos para o terceiro tópico aqui, último. Ser uma benção, você pode colocar assim, ó. Ser uma benção implica em olhar para os outros, não só para si mesmo. Ser uma benção implica em olhar para os outros, não só para si mesmo. Eu vou pedir o Rodrigo aí para fazer essa leitura de Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 9. E eu vou pedir o Leonardo 2 aí, que deixa aí aberto, Deuteronômio, capítulo 28. Encontrou, Rodrigo? Capítulo 8. Não, filho. Fala. Capítulo 22, versículo 9. A paz, Bia, Deus abençoe. Bom dia também para você. Glória a Jesus. Deus abençoe todos que estão aí na live. A Bia está dando aí a paz do Senhor, irmão. Pode dar paz aí para elas aí que vocês estão aí ao vivo aí, ó. Aí, glória a Deus, amém. São pessoas que estão aí, ó, no dia a dia com a gente. Uma benção, viu? Obrigado, tá, Bia? Pode ir? Capítulo 22, versículo 9, tá? Tá. Porque vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Pronto. Beleza. 22, versículo 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Ou seja, ser uma bênção implica em olhar para os outros, não só para si mesmo. Não só para si mesmo. E ele tem que ter cuidado nisso, irmão. Muitas das vezes Deus nos abençoa para que nós venhamos ser um canal de bênção na vida das pessoas. Agora, olha só, você abençoa. Agora, essa atitude de obedecer a palavra de Deus. Aí nós vamos olhar agora em Deuteronômio capítulo 28. Olha o que a palavra de Deus diz. Pode começar do versículo 1, irmão. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos,
que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, Até o 6, tá? e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os seus rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Amém. Agora você vai ler agora o versículo 15. Aí eu digo onde você para. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições Até o 19. e te alcançarão. Maldito serás tu na tua cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Tem muito o que se falar aí ou ficou bem explicado? Quem obedece é abençoado. Ou seja, as bênçãos chegam até ele. Não precisa correr atrás das bênçãos. Ele é um abençoado de Deus, irmão. Deus abre as portas. Agora, do versículo 15 ao versículo 19. Quem não obedece Maldito. é um maldito, segundo a palavra. Então, como é que eu posso, irmão, ser um desobediente da palavra de Deus e achar que eu sou abençoado? Eu sou um maldito. A palavra. Agora, se eu obedeço a Deus, irmão, eu sou uma pessoa abençoada, irmão. É notório. Agora, Deus chamou eu e você para ser o quê? Maldito ou benção? Benção, irmão. Agora, é nós que escolhemos o que nós queremos ser, sim ou não? Vocês concordam? Não é nós que escolhe? Deus não escolhe coisa ruim para ninguém. Porque Deus escolheu Abraão para ele ser uma bênção. E Abraão obedece a Deus. E Abraão se torna amigo de Deus. E Deus ali, irmão, prospera a vida de Abraão. E nós aqui no decorrer, irmão, desse ensino, nós observamos aqui algumas coisas, irmãos, que nos levam a gente. Não precisa nós correr atrás de bênção. Por quê? Porque Deus já é uma bênção para nós. Deus, ele facilita tudo para aqueles, irmãos, que seguem o seu caminho. Deus, ele não complica a vida de ninguém, irmão. São nós que complicamos nossas vidas. Mas Deus, ele é bênção. Deus não é que ele tem bênção. Deus já é bênção, irmão. Quem tem Deus, irmão, já é bênção. Irmão, eu falei isso aqui ontem, lá no núcleo de pregação. Salmo 16, versículo 11. Na presença do Senhor, abundância de quê? Alegria. Alegria. Irmão, quem é que na presença de Deus ficava triste? Só os fariseus. Só os incrédulos. Mas os famintos, os necessitados, irmão, aqueles, irmão, que crê, voltar para casa como? Abençoado. Deus quer nos abençoar, irmão. Deus não quer que nós saia daqui maldito. Deus não quer que saia daqui, irmão, pior de como entramos. Deus quer que nós saímos daqui, irmão, como um canal de bênção. Para nós ser bênção. Por quê? Porque nós já temos a bênção. Quem é? Deus, irmão. Deus é tudo, irmão, na nossa vida. Deus é tudo na nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Então, entre bênção e entre ter a bênção e ser, diante desse ensinamento aqui, qual é o melhor? Ser. Porque nós sendo uma bênção, e Deus olhando que nós queremos ser uma bênção, Deus abre as portas, irmão, para nós, irmão.
Que nós não venhamos buscar Deus só na necessidade de ter Deus como prioridade na nossa vida, do nosso levantar até o nosso deitar. Que nós venhamos representar Deus onde nós chegar. Amém? Deixa eu ler aqui essa conclusão aqui. Mais que abençoado, Deus chama você para ser uma bênção. O foco não deve estar nas bênçãos que queremos ter, mas sim você ser o que Deus quer que você seja. Uma bênção. Então seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração encerrando. Pai, te damos graça, te louvamos por essa maravilhosa palavra, pelo testemunho, Pai, que foi trazido hoje aqui da vida de Abraão, que nós não vemos ser só ouvinte da tua palavra, mas que nós viemos praticar. Pai, nos ajuda a colocar em prática o que nós aprendemos hoje. Pai amado, cura, liberta, salva, restaura, transforma a nossa mente. Que nós venhamos, Pai amado, entender que nós precisamos não só, Pai amado, ter bênçãos, mas que nós precisamos ser essa bênção para quem tem pai, mãe, para os pais, para quem tem esposa, filhos, para a sua família, para a sua parentela, aonde colocar a planta dos seus pés, chegou a bênção, chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus. Oh, glória, isso é importante demais, é o que nós aprendemos nesta manhã, papai. Que não seja assim com os irmãos, Pai, que vão assistir a live, que vão, Senhor, meu Pai, assistir, ouvir, meu Deus, pelas redes sociais, que eles também venham ser uma bênção em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e Deus abençoe a todos. Glória a Deus.